Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito além de Balbuena, como vai ser o comportamento do Corinthians nessa janela de transferências, nesse mercado de passes? Qual vai ser a prioridade agora? Vou falar tudo para vocês e vou falar também sobre um dia especial do Corinthians hoje, um pontapé inicial com 40 mil num treino aberto para as grandes competições, para os grandes desafios que o Corinthians tem pela frente, inclusive a volta de Bruno Maziotti, que já está trabalhando há alguns dias para recuperar os principais jogadores do elenco, beleza? Mas antes, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos, é muito importante você fazer a sua inscrição para a gente crescer e cada vez mais vocês ficarem bem informados com notícias de qualidade, beleza? O Corinthians tinha um foco essa semana, a gente vinha falando, suprir a ausência, a venda de João Vitor para o Benfica. Pois bem, esse jogador, o Balbuena, o Corinthians atacou. O Balbuena é um jogador identificado, o Balbuena é um jogador que chega e vai performar em Libertadores, quartas de final, vai performar em Copa do Brasil, vai chegar para ser titular, sem dúvida nenhuma, além, claro, do Campeonato Brasileiro. Ponto. O Corinthians já atacou numa prioridade, já teve ali o nome que eles foram para cima. Então, a partir desse momento, qual vai ser o comportamento do Corinthians na janela? Vem um volante? Eu quero esmiuçar essa história de um volante para vocês. E tem também a questão, evidentemente, dos desejos do treinador, e eu vou falar um pouco também sobre isso. Primeiro, para resumir a parada, eu queria falar do volante. O Corinthians tem recebido alguns contatos de empresários que oferecem a todo momento volantes para o Corinthians, como por exemplo o chileno Eric Pulgar, que foi oferecido pelo empresário André Curi, empresário influente aí no meio do futebol. E o Corinthians olha para essa posição de maneira cautelosa. Por quê? Quero explicar para vocês. O Maicon é um jogador que o Corinthians não descarta. O Corinthians não fala, o Maicon vai embora. Não trabalha com essa possibilidade. Enquanto não chegar uma oferta oficial e ouvir o Maicon, quero ir ou não, o Corinthians vai trabalhar dia e noite para recuperar o Maicon e contar com ele nas quartas de final da Liberta e também a grande possibilidade que tem de quartas de final da Copa do Brasil, além do Brasileiro, evidentemente. Então o Corinthians, na cabeça do treinador e na cabeça da diretoria, o time ideal do Corinthians para o jogo contra o Flamengo tem o Maicon no time titular, Maicon e Duqueiroz. Então assim, enquanto não chegar nada, o Corinthians não vai se movimentar no mercado. E outra, eu conversei com pessoas próximas ao Maicon, que estão no dia a dia com o Maicon, e a única resposta que vem é: ele tem algumas sondagens, mas nada oficial no momento. Então assim, e tem que chegar para o Shakhtar, que é o time que ele tem contrato. Tem que ver qual é o desejo do jogador. O jogador tá bem lá, recebeu o Yuri Alberto, que é parceiro dele, a gente viu nas imagens, né? Tá se recuperando, não é uma lesão simples, mas quer acelerar a volta cada vez mais. E outro detalhe importante que eu quero trazer para vocês de notícia é que o Corinthians tá assim, o Vitor Pereira tá muito satisfeito com o desempenho do Cantillo. O colombiano está treinando melhor, marcando mais nos treinamentos, priorizando essa questão da marcação, está mais intenso e o Vitor Pereira tem muita confiança nele. Tanto que fez uma partidaça na Bombonera contra o Boca e saiu assim aplaudido pela torcida. Então assim, além da questão do Maicon, você ainda tem um Cantillo que cada vez mais ganha espaço e moral com o treinador. Então o Corinthians, nessa questão do mercado, observa, tem recebido muitos nomes, muitas sugestões, muitas indicações, mas proposta, vamos atacar esse jogador como atacou no Balbuena, como foi muito assertivo no Balbuena, o Corinthians não está fazendo isso com o volante. A única situação de mercado que o Corinthians pode ter é na questão do Mantuan, que foi lá para a Rússia, para o Zenit, junto com o Ivan, e Vitor Pereira sabe que o Corinthians tem outros jogadores na posição que podem desenvolver essa função, mas a comissão técnica vai analisar, estudar e, claro, evidentemente, avaliar esses jogadores que podem fazer essa função. Se o Vitor Pereira não se sentir satisfeito com o desempenho desses jogadores que estão no elenco e que podem desempenhar essa função, aí sim vai ter um papo do Vitor Pereira, da comissão técnica, com a diretoria falando: olha, vamos atacar numa contratação. Essa de ataque, um jogador de ponta, pode ser uma possibilidade de mercado do Corinthians. Senão o Corinthians vai continuar
na dele, vai continuar observando sem fazer proposta, como era a prioridade zagueiro quando o Corinthians atacou na questão do Balbuena. O Corinthians se vê com um elenco forte, recuperando os jogadores. O Renato Augusto, por exemplo, está começando a fazer um trabalho do zero com o Bruno Mazziotti. Do zero. O Bruno Mazziotti tem a missão, e eles se conhecem muito bem, de entregar o Renato voando nas quartas da Copa do Brasil e da Libertadores. O William, outro jogador também, guerreiro, foi no sacrifício com o ombro, e é outro jogador que também vai ter um cuidado especial com o Bruno Mazziotti para estar 100%, além do Júnior Moraes, além dos outros jogadores que estão no DM. Então o Corinthians tem um reforço que não entra em campo, mas vai ajudar muito quem vai estar em campo, no caso o Bruno Mazziotti. E aliás, o Bruno Mazziotti, a ideia do Corinthians num primeiro momento, que ele seja consultor, mas a médio prazo, o Corinthians quer que o Bruno Mazziotti seja o chefão do núcleo de saúde e performance do Corinthians. Claro que é uma negociação que não é fácil, mas a ideia do Corinthians é ter o cara como o bambambam da história. Esse é o pensamento a médio prazo, mas num primeiro momento o cara vai trabalhar e trabalhar muito, aliás, já está trabalhando muito para ajudar os jogadores do Corinthians. Então, o Corinthians internamente está muito feliz mesmo, não só com o momento, né, que é um momento de muita empolgação. Eu ouvi algo do tipo assim: o Corinthians é assim, quando ganha jogos improváveis, cresce demais a confiança. Vitor Pereira cada vez mais, aqui é Corinthians, aquela coisa toda, isso aqui é Corinthians, também ajuda demais no ambiente interno. Todo mundo vê o cara, português aqui, o cara tem um contrato só até dezembro, não sabe se fica, e o cara tá falando, aqui é Corinthians e tal. O cara se contagia com isso. É um Corinthians muito forte, muito fechado e com um elenco muito forte. É um Corinthians que vai e que se sente já assim, muito confiante para brigar por títulos. É um Corinthians que é aquela coisa que eu ouvi também, deixaram crescer. Mais ou menos é isso que eu tenho escutado nos bastidores e tenho escutado desde a classificação do Corinthians em cima do Boca Juniors. É um Corinthians que também vai fazer do seu torcedor algo especial. É um pontapé inicial para tudo isso que vai acontecer no Corinthians, essa história de treino aberto. Mas antes de falar de treino aberto, eu quero dizer que você, torcedor do Corinthians, que está empolgado, pode comprar a sua camisa na Centauro. Pode e deve usar o cupom HERNAN10 para comprar a sua camiseta bonitona do Corinthians. Vai lá, aproveita, não perde tempo. Tem o QR Code aqui e tem o link na descrição. Corinthians, 40 mil ingressos, ingressos para o torcedor num treino aberto. É o pontapé para tudo que está acontecendo no Corinthians. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Os jogadores sentindo a energia da torcida e a torcida se sentindo cada vez mais identificada com esse time e principalmente com o treinador. Então o Corinthians teve essa ideia para aproximar, principalmente depois de uma classificação importante, porque uma coisa é você jogar pelo Campeonato Brasileiro e precisar da vitória. Fica aquele clima de todo mundo concentrado, é jogo e tal, mas essa sinergia que vai ter nesse treino aberto é uma sinergia para o torcedor sentir que o Corinthians está ali inteiro para o seu torcedor. Não tem aquela coisa do concentrado no jogo, às vezes não percebe muito o torcedor. Então, assim, esse treino vai ser muito importante e o torcedor do Corinthians, sem dúvida nenhuma, lota, mostra a moral que o time está depois da classificação na Libertadores. Quero comentários de vocês sobre a ação do Corinthians no mercado, sobre Bruno Mazziotti, também esse treino aberto que a gente vai ter no final do dia dessa sexta-feira. Beleza? Deixa o comentário aqui, se inscreve, se não se inscreveu, se inscreve mesmo, porque todos os dias tem muita informação para vocês. Tamo junto!